Pensa Brasil, Fernando Schiller, que conversa com a gente às segundas e quintas-feiras. Schiller, na abertura do programa eu fiz um comentário sobre o discurso do presidente Lula, falando sobre trabalho, relações do trabalho, redução de jornada e outros temas ligados a isso, temas que ele abordou ao sancionar a lei que zera o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. E você tem um olhar sobre isso também, queria te ouvir, Schiller. Tudo bem, Neg? Tudo bem, Larissa, Ferretti? Olha, eu também assisti o discurso. Quer dizer, o presidente Lula, na verdade, ele pareceu que ele quis fazer uma defesa do fim da jornada 6x1, não é? Então, mas não fez uma defesa explícita da proposta que o próprio PT vai defendendo no Congresso, que dificilmente vai passar antes das eleições. Acho muito difícil que isso avance a curto prazo, não é? Depois ele fez uma colocação meio genérica sobre a CLT que ninguém entendeu direito. Quer dizer, o que ele defendeu exatamente? Tá? Nós fizemos uma reforma trabalhista no país, alguns anos atrás. Há um reconhecimento de que a reforma trabalhista ajudou a reduzir desemprego, porque melhorou as condições de contratação, especialmente para pequena e média empresa, não tem muita estrutura jurídica, então inovou em termos de flexibilização das relações de trabalho. Houve alguns retrocessos nesse período, aí o presidente não tocou nisso, né? E aqui, quando eu falo retrocesso, é por minha conta, tá, Larissa, Ferretti, o que é o retrocesso? É a volta da isenção para quem faz o litígio, né, quem entra com a ação, tem aquela declaração de hipossuficiência, então aquilo fez explodir de novo, ou pelo menos ajudou a explodir de novo o litígio trabalhista, então, e a volta da contribuição sindical por via transversa, né? Ou seja, o trabalhador tem direito de oposição, mas o sindicato não precisa consultar ele se ele quer ou não contribuir, né? O que, na minha opinião, é uma malandragem brasileira, né? Se faz aquela inversão. Então, com esses pequenos recuos, mas de alguma maneira, a reforma avançou. Então, eu acho que o presidente deveria ser mais explícito para dizer o que ele efetivamente acha que tem que mudar na CLT. É só a redução de jornada de trabalho? Não é? Como reduzir a jornada de trabalho? Aí ele tocou num ponto que a mim chamou muita atenção, que é uma teoria que, na minha visão, não tem nenhuma base econômica, né? A ideia de que quanto mais tecnologia, se você robotizar o trabalho, você vai diminuir o número de empregos. Olha, se há uma teoria na história econômica que não tem fundamentação, é essa aí. Essa é uma teoria sedutora, né? Você automatiza, né, tem a economia digital hoje, agora você tem os humanoides, etc. Você vai demitindo pessoas. Agora tem inteligência artificial, ela vai substituindo muitas atividades. O problema é que a tecnologia também cria. A tecnologia cria. Olha só o universo digital hoje, quanto que me emprega. Só as startups, todo o ecossistema de inovação na área digital. Eu tive recentemente lá em Recife, no Porto Digital, que é no centro antigo de Recife, mais de 450 empresas, todas na área digital, não é? Nos mais diversos setores da economia, uma enorme quantidade de pessoas empregadas, jovens, um setor ultradinâmico, aumenta muito a produtividade, o que faz a economia andar para frente, que gera renda de maneira sustentável, é uma coisa chamada produtividade. E aí vamos lá, né? O Brasil está estagnado há 30, 40 anos em serviços e indústrias, só cresce produtividade o agronegócio, que emprega menos gente, tem uma carga tributária um pouco menor, relativamente menor, muita competição internacional. Então, na minha interpretação, o que o presidente deveria ter dito é o seguinte: o Brasil precisa fazer crescer a produtividade. Não é? Só para dar um dado, assim, qual é o país do mundo hoje que tem maior avanço tecnológico, vamos assim, quer dizer, no mundo livre, não estou falando da China aqui, Estados Unidos. Estados Unidos tem praticamente desemprego zero, quer dizer, é pleno emprego. Então, quer dizer, eu me lembro quando, já li muito sobre isso, né, quando mudaram as carroças para os automóveis, dizia, pô, mas o que vai acontecer com os cocheiros, né? Diziam milhares, centenas, dezenas de milhares de cocheiros em Nova York. Bom, você teve uma brutal migração ao longo do século XX do campo para a cidade, de pessoas do campo para a cidade, e as pessoas perderam emprego? Não, elas se empregaram em setores da indústria, dos serviços, de tecnologia, assim por diante. Então, o que existe no curto prazo são desarranjos, né? Todo mundo conhece a teoria do Schumpeter, da destruição criadora. Então, no curto prazo, você tem trabalhadores que vão ter que mudar de posição, vão ter que se especializar, vão ter que ser retreinados
migrarem para outras atividades. Isto sempre acontecerá numa economia de mercado, sempre acontecerá. Mas no médio e longo prazo, não é, a tecnologia aumenta a produtividade, expande as oportunidades, gera mais empregos, etc. Para terminar aqui, essa semana me chamou muita atenção uma frase do Elon Musk. Elon Musk às vezes ele dá uma viajada, né? Mas ele disse no Congresso nos Estados Unidos que o trabalho daqui a uns 10 ou 20 anos vai ser opcional, vai ser uma espécie assim de luxo, que vão ter os humanoides, ele está produzindo lá o Optimus, né? Que é um humanoide. Então os humanoides vão trabalhar pelos seres humanos, cada um vai ter o seu humanoide, vão produzir as coisas, e a gente vai escolher se a gente quer trabalhar ou não. Eu acho que, não sei se fumou alguma erva brincando aqui, o Elon Musk, não sei se o prazo dele está muito curto aí, mas há uma tendência, digamos assim, nesta direção de que o aumento da produtividade libera as pessoas para N tipos de atividades, inclusive de opções de liberdade, de lazer, de cultura, de ciência, enfim. Olha, isso é uma previsão muito antiga da história econômica. Né? Se a gente voltar 100 anos atrás, John Maynard Keynes escreveu em 1930, isso poderá acontecer em 100 anos, vamos faltar 5 anos para chegar a 2030, né? E as pessoas continuam trabalhando bastante. Então, essa ideia de que a tecnologia destrói empregos, olha, essa aí não cola, viu? Eu acho que aí o presidente Lula precisa reler alguns livros. E tem uma coisa importante, Schiller, quando a gente produzia antes da robotização, quando a gente produzia de um jeito mais manual, mais mecânico até, você tinha 72 acidentes de trabalho por 1.000 trabalhadores. Hoje você tem 28. O próprio presidente Lula perdeu um dedo na produção. E não é que os robôs farão trabalho de seres humanos. Os seres humanos é que faziam trabalho de robôs, né? Então a capacidade, a precisão e o custo de certos produtos hoje poderia ser o dobro se a gente mantivesse aquele sistema. Ou seja, um número cada vez menor, um número muito menor de pessoas poderia comprar. Você precisava de 72 salários mínimos para comprar o carro mais barato de 1985, hoje você precisa de 43 salários mínimos. Você pode achar que o carro ainda é caro, e é caro, mas era muito mais caro. Então, a inclusão social, a capacidade de consumir, pessoas com uma renda menor, deve-se isso à tecnologia, não, Schiller? Olha, isso não há nenhuma dúvida. Tem um livro que saiu, vamos lá, Pensa Brasil, também a cultura aqui, né? Então vou sugerir. Ele está em inglês por enquanto, mas chama Superabundância, em inglês, Superabundance, que é um livro de 2 anos atrás, que ele mostrou exatamente isso. São 2 economistas americanos, mostram exatamente isso que você está falando. Eles comparam, por exemplo, 40 anos, 1979 a 2019, não é? O que eles chamam de tempo de preço pelo tempo. Quanto você consegue comprar, qualquer um de nós, um trabalhador, consegue comprar com as mesmas horas trabalhadas. Não é? E ele chega à seguinte conclusão: em 40 anos, um trabalhador com pouca escolaridade, ele aumentou em 240 e poucos por cento o pacote de bens que ele consegue comprar com o mesmo tempo trabalhado. Tá? Então, por quê? Então, por que isso aconteceu? Tecnologia, eficiência, tá? Aumento de produtividade. Um trabalhador com alta qualificação, já ele vai mais de 700%, então mais 7 vezes ele consegue comprar mais coisas com o mesmo tempo trabalhado. De novo, o que mudou? Produtividade, os arranjos produtivos, a tecnologia. Isso que eles chamam, isso é o caminho para a abundância. Isso é inexorável. Alguns países vão andar mais rápido, outros vão andar mais devagar. O que a gente podia dizer, talvez para o presidente Lula, que o Brasil devia andar mais rápido, né, para pegar esta onda e não falar contra a tecnologia. Né? É isso aí. Fernando Schiller, Pensa Brasil. A gente volta a conversar com ele na segunda-feira. Valeu, Schiller. Obrigado. Valeu, grande abraço.